Olá, agora você vai assistir a uma mesa redonda com 3 pós-graduandos do Programa de Ensino de Ciências e Matemática, que é um programa de mestrado e doutorado, agora com 2 cursos de mestrado e doutorado profissional. O Lucas, que é químico, o Alisson, que é físico, e a Sheila, que é da área de matemática. Esperamos que vocês possam compreender um pouquinho mais, a partir da explanação dos colegas, sobre a natureza dos trabalhos realizados no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da Universidade de Passo Fundo. Lucas, Alisson e Sheila, muito obrigado por terem aceitado fazer parte da programação do CENIT. A gente que agradece. Com certeza, estamos aí para colaborar. Muito obrigado pelo convite. Então, meu nome é Lucas Vans, eu sou formado em Química pela UPF, pela Universidade de Passo Fundo, e logo que eu terminei a minha graduação, eu já iniciei no ensino básico, no ensino médio, na escola estadual. Eu passei no concurso logo que eu terminei minha graduação. E eu sempre tive a vontade de continuar a estudar e, na verdade, de pesquisar, de ir além do que eu sabia sobre ensino. Então surgiu a oportunidade do programa em Ensino de Ciências e Matemática da UPF. Foi a segunda turma, a minha turma que eu acabei iniciando o mestrado. E eu gostei muito da ideia do mestrado em ensino, porque eu realmente ia trabalhar um problema que eu vivenciava na minha sala de aula. Então eu ia buscar uma resposta para algo que eu via que não estava funcionando, ou da forma que eu estava fazendo, ou não estava alcançando o objetivo que eu achava o mais adequado. Então foi aí que eu procurei o programa e iniciei em 2018 o programa. 2017, perdão. Eu iniciei no programa. Como eu trabalho com química, eu costumo trabalhar com o ensino médio, né? Então eu buscava aquela questão do segundo ano do ensino médio em química, um monte de conteúdos, como trabalhar de uma forma diferenciada, o que eu podia fazer de diferente. E eu percebia que os conteúdos de radioatividade, que é um tema muito interessante quando a gente trabalha em química, eles ficam muitas vezes presos a conceitos. E esses conceitos soltos, perdidos, sem uma conexão com algo. Então foi aí que eu busquei fazer o processo seletivo e trabalhar em cima do tema radioatividade. Então esse foi o tema da minha dissertação e da minha pesquisa. Só que eu não queria trabalhar ela de uma forma tradicional, eu queria exatamente inovar, e essa é a intenção do mestrado em ensino, buscar alternativas e construir um produto, né? Que esse produto possa ser utilizado por mim e depois por todos os professores que assim desejarem. Então, pesquisando junto com a minha orientadora, eu resolvi trabalhar com o WebQuest. Então, eu construí uma WebQuest que trabalhasse a questão da radioatividade. Claro, no início do mestrado, a gente fica meio confuso, meio perdido, está se situando num ambiente novo. Então, a ideia ela foi se moldando durante os 2 anos do mestrado. Como é um mestrado em ensino, é uma realidade bem diferente do que e como ela é profissional, é bem diferente do que eu tinha em mente sobre o mestrado. Então, eu estava trabalhando, eu estava em sala de aula, e eu estava pesquisando em cima do meu trabalho, em cima da minha profissão, junto com os meus alunos. Então, isso até a gente se localizar, até nós nos posicionarmos em toda essa dinâmica diferente, é um processo que leva um tempo. Mas assim que a gente percebe, que nós percebemos a importância de construir um produto, e esse produto educacional poder ser aplicado com as tuas turmas e outras pessoas poderem ver esse resultado e se desejarem aplicar o produto, inclusive melhorar ele ou adaptar à realidade, foi o que me chamou mais atenção. Então eu busquei, montei uma WebQuest, um site onde
ele estava hospedado, e a partir daí, então, os estudantes buscavam realizar as tarefas que eu lançava nessa WebQuest. A WebQuest é um programa, um site, onde existem várias etapas. Então, tem uma introdução, onde os alunos vão, né, conhecer e interpretar essa questão da WebQuest, e depois eu inseria eles como pesquisadores, como cientistas. Então, eu me retirava como centro, que é o que a gente costuma ver no ensino tradicional, eu me retirava de como sendo o centro do processo de ensino-aprendizagem e deixava eles. Eles tinham toda a autonomia necessária e todos os subsídios para eles trabalharem de forma autônoma. Então, lá eles tinham as tarefas, eu elaborei 4 tarefas para eles, onde o foco era eles compreenderem realmente o que é a radioatividade, aonde ela se aplica, para que ela serve, aonde no cotidiano deles eles vão usar aquilo. Então, porque na cabeça deles, assim, com os anos de experiência, eu percebia que eles entendiam só por usina nuclear. A radioatividade é usina nuclear, é energia nuclear. E não é. É um processo muito mais intenso e muito mais complexo do que isso. Então, a primeira tarefa que eles tinham para fazer, de forma bem resumida, assim, era referente aos conceitos básicos, entendeu? Que são as partículas, alfa, beta, gama, compreender, né, a parte mais científica. Na segunda tarefa, eles tinham que compreender a parte mais histórica, né? Então, entender que o conhecimento ele não é pronto, acabado, tem um conceito e é aquilo e deu. É um desenvolvimento histórico por trás do conhecimento de radioatividade. A terceira tarefa era aplicar isso em várias áreas, né, os conhecimentos de radioatividade, exceto a questão da energia nuclear. Eu deixei ela de fora. Então, eles trabalharam com irradiação de alimentos, com a questão do uso na medicina. Então, eles procuraram outros campos onde a gente encontra a questão da radioatividade. E, por último, os alunos construíram uma campanha. Eu dividi eles em duas equipes, alguns a favor da energia nuclear, outros contra, e eles construíram uma campanha na escola. Então, eles passaram em todas as turmas da escola, são mais de 1.000 alunos, explicando suas ideias, na sala dos professores, para todos os professores. Fizemos campanhas para os pais, então tinham dias que os pais vinham para a escola para poder escutar e ver a opinião dos alunos. Eles construíram banners, cartazes. Eles realmente fizeram uma campanha, um convencimento de ser a favor ou contra o uso desse tipo de energia. E eu focalizei na cidade onde eu moro, que é a cidade de Marau. Então, é claro, era uma questão hipotética, mas para envolver eles no processo. Depois disso, depois todo esse debate, a escola toda votava. Se ela era a favor ou contra ao uso, então, da energia nuclear. Foi muito legal ver a evolução dos estudantes numa questão de eles estavam muito acomodados no professor vai me trazer o que eu preciso, eu vou olhar para aquilo, vou estudar, vou decorar e pronto. E ver a mudança, pelo menos parcial, de postura deles, de perceberem que o professor não precisa chegar lá e entregar o material pronto para eles, né? Eles podem buscar por essas informações e transformar essas informações em saber, em conhecimento. Então, essa foi a base da minha pesquisa. Os resultados foram muito, muito, muito interessantes, principalmente nessa questão da postura, de mudança, de sair dessa acomodação que eles estavam acostumados e passar por uma postura mais ativa, mais pesquisadora, mais de buscar o conhecimento em si. Além de todo esse passo, o produto ainda está disponível, né? O site ainda está disponível, e qualquer pessoa, qualquer professor ou qualquer estudante que queira, né, até qualificar o seu conhecimento, pode entrar lá, pode melhorar ela, pode deixar comentários. Eu
estou sempre acompanhando para responder, assim que alguém deixa algum comentário, alguma sugestão. Então, isso é o bom do programa profissional. A gente tem este produto que vai ficar disponível para qualquer professor da educação básica, do ensino superior, de qualquer área, poder chegar a esse produto e aplicar, ou melhorar, ou adaptar a sua turma. Então, o que eu percebo é que é muito interessante essa questão num programa profissional. Você está trabalhando e, além de estar trabalhando em atuação em sala de aula, além de tudo isso, a gente consegue, ao mesmo tempo, aplicar um produto e deixar esse produto, que outras pessoas possam ver e ter acesso a esse produto. Acho que isso é o que mais marca o mestrado profissional. Tanto que agora eu já iniciei, né, o processo do doutorado profissional também no mesmo programa. Creio que seja isso. Muito bem. Agora é aqui, ó. Agora é o Alisson. É, né? Se eu não estou enganado. Era para ser, né? Meta bala, então. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo, né, esse vídeo. Mas, enfim, é um prazer, né, estar aqui compartilhando um pouco, né, ouvindo aqui o relato dos colegas e podendo também colocar um pouco do nosso ponto de vista, né, perante os programas de pós-graduação que a gente fez, né, ou está fazendo, né. Então, meu nome é Alisson, né, o professor Adriano já me apresentou ali. Eu fiz a minha graduação em Física pela UPF, daí fiz uma especialização em ensino de Física e, posteriormente, eu ingressei no programa de pós-graduação em ensino de Ciências e Matemática, ali do ICEG também. Fiz o meu curso de mestrado profissional no programa de pós-graduação em ensino de Ciências e Matemática. Bom, no meu mestrado, só para relatar um pouco, né, desse caminho, né, desse processo, né, que a gente vai se formando professor e vai se formando pesquisador, enfim, isso é constante, eu acho, e não para nunca, né, ao longo de toda a nossa vida a gente continua se formando, né, mas, enfim, no meu curso de graduação eu já tinha um certo interesse pela área de física moderna e astronomia, né, e tanto que desde a minha graduação até hoje ainda faço parte, né, do projeto de astronomia, trabalho ali com o pessoal no projeto de astronomia da UPF, e sempre gostei muito da parte de física moderna, que é uma disciplina que eu atuo hoje em dia também no curso de física. Então, atualmente eu dou aula no curso de graduação em física e no ensino médio e em cursinho também, tá? Ensino médio atualmente com o segundo e terceiro ano. Enfim, desde a minha graduação eu tinha vontade de pesquisar sobre essas áreas, né? Enfim, daí o meu TCC, ele já foi voltado a essas temáticas. O meu trabalho de TCC foi sobre uma revisão bibliográfica, basicamente, sobre a concepção de tempo ao longo da história da ciência, filosofia. Daí eu puxei de várias áreas aí essa concepção de tempo, né? A grandeza física, tempo, né? Não o clima, né? Vai chover, não vai chover, né? Mas que tem relação também, mas não vou entrar nesse mérito. Enfim, daí no meu mestrado, já trabalhando com o ensino médio, eu trabalho desde 2012 com o ensino médio, eu ingressei no mestrado em 2014, se não me falha a memória, eu terminei o mestrado em 2016. Então eu já atuava, né, na sala de aula, e eu verificava algumas questões relacionadas principalmente à física moderna, que era um tema que eu sempre gostei muito, e eu acho que ele tem uma contribuição importante, inclusive não é só eu que acho, né, várias pesquisas apontam essa necessidade de se trabalhar a física moderna e contemporânea, né, na educação básica, né, inclusive até os documentos legais, né, apontam, né, para nessa direção. Enfim, eu senti essa carência, inclusive, de materiais nos próprios livros didáticos, onde eu trabalhava na escola estadual, lá a gente pegava o livro que era do plano do PNLD, né, do Plano Nacional Livro Didático, e muitas vezes tinha muito pouco no livro, e o próprio professor anterior falou, não, a gente deixa lá para o final, se der tempo a gente trabalha. Então eu fui identificando uma carência, e eu fui percebendo que muitos colegas não trabalhavam essa temática, eu fui buscando dentro dos artigos científicos, dos periódicos, que existiam muitas pesquisas que apontavam para essa necessidade e, ao mesmo tempo, muitas pesquisas que apontavam para o fato de que era muito pouco trabalhado.
E aí eu resolvi justamente desenvolver o meu produto educacional nessa área, ou seja, daí partindo, né, dessa pesquisa inicial, já dentro do mestrado, eu fiz uma pesquisa no PNLD de 2015, que foi na época, né, e eu verifiquei, de fato, essa carência de forma geral, assim, nos livros didáticos, quanto a temáticas relacionadas à física moderna. Ou seja, dentro da relatividade geral, por exemplo, 35% dos livros da época não abordavam. Hoje, acho que o panorama deve ter mudado um pouco já. Talvez não para 100% abordando, mas eu espero que diminua esses 35% que não abordam, nem mencionam a relatividade geral, por exemplo. Então, o meu produto, que isso que é o bacana, eu acho, inclusive que o Lucas mencionou ali, né, que o programa de pós-graduação, enfim, o mestrado profissional, a gente faz uma pesquisa teórica e tal, mas a gente desenvolve também um produto, ele tem uma preocupação, né, com a sala de aula, às vezes até didática mesmo, de você pegar essas pesquisas que estão no meio acadêmico e você levar para a sala de aula, você gerar um impacto na prática docente mesmo. Primeiro de quem está fazendo, né, o próprio programa. Modificou muito a minha prática, o desenvolver desse produto e todo o processo de pesquisa, né? E depois que, como o Lucas também já mencionou, fica disponível esse produto para os colegas utilizarem também, os colegas professores utilizarem. Então, e é muito bacana, às vezes, tu utilizar uma sequência que foi um colega teu, inclusive, que tu conhece, que fez, né? Esse cara aqui foi meu colega lá no mestrado, vou usar atividade lá para uma aula e tal. Então, eu acho que contribui muito para essa prática docente mesmo, para a sala de aula, e é esse o objetivo do mestrado profissional, entre outros, né? Mas também de aproximar mais a sala de aula mesmo, né? Ou seja, impactar o dia a dia do professor. Então, o meu produto no mestrado, na verdade, como eu percebi essa carência nos livros texto, e alguns desses 65%, por exemplo, que abordavam relatividade geral, só 31% na época, isso, tá? 2015, só para deixar claro, 31% dedicavam uma sessão específica. Os outros, por exemplo, davam um quadro ali dentro de um capítulo, por exemplo, saiba mais, como uma curiosidade, sabe? Então, nesse sentido, eu desenvolvi o meu produto educacional, foi um livro-texto. A ideia é fazer um livretinho, assim, tipo um livro didático mesmo, trazendo atividades experimentais, trazendo atividades lúdicas, texto, uso de simuladores, né, como a área de... E o meu livro foi mais especificamente sobre relatividade, né, tanto a restrita como a geral, e daí tem... fazer experimentos concretos é muito complicado, né, nessa área, então eu usei muitos simuladores, enfim, e tudo isso ficou no livretinho depois e ficou disponível também. Inclusive, eu tive a oportunidade de publicar ele depois em formato de livro, de e-book, pela editora da UPF mesmo. Então, hoje, quem quiser acessar, tanto pelo site do programa, como pela editora, ali você consegue acessar. Então, são oportunidades que eu nunca imaginei que eu iria ter na minha vida, enfim, que o programa de pós-graduação me proporcionou, né? Chegar a publicar um livro em formato digital, enfim, não era uma coisa que eu imaginava em fazer quando eu entrei no mestrado, mas acabou acontecendo em virtude de toda a minha pesquisa, que foi justamente observar essa carência, né, de materiais para essa temática. Bom, daí, outra coisa legal é o seguinte, né, quando você tem uma temática, a minha temática era mais ou menos ampla, né, pode surgir outros problemas de pesquisa dentro do que tu está fazendo, né, e o que me levou a já ingressar no intervalo muito curto de tempo para o doutorado. Ou seja, eu terminei o meu mestrado, fiz o produto lá, o livretinho lá, para trabalhar em relatividade restrita e geral, a nível de ensino médio, tá? E dentro, no processo de fazer isso, eu tive que necessariamente usar em alguns momentos um tipo de experimento que a gente chama de experimento mental, ou experimento de pensamento, que é aquele experimento imaginado, tipo, um objeto que viaja próximo à velocidade da luz e tal, e daí você faz toda uma análise. E daí ali o uso da imaginação, de elementos cognitivos é muito forte, né? Então isso começou a despertar em mim uma curiosidade para estudar essa temática específica do uso da imaginação e dos experimentos mentais no ensino de física. E essa temática que foi despertada dentro do processo do mestrado aí, me levou a elaborar o projeto para o doutorado. Daí hoje um dia eu estou terminando a minha tese já, concluo agora nos próximos meses aí o meu doutorado, e foi um problema que surgiu dentro do mestrado e também dentro da minha prática docente, né? Como eu trabalho com as disciplinas de física moderna e astronomia, frequentemente você se depara com esse tipo de experimento, né, imaginado, onde você tem que, né, costuma fazer, assim, né,
esse gesto, né, de expandir a nossa, ou seja, sair da caixinha, né? Então, eu comecei a me preocupar com se isso é efetivo, como que eu posso implementar isso para ser mais efetivo, enfim, ou seja, me preocupar mesmo com a cognição dos meus alunos, né? Olhava para os meus alunos quando eu estava discutindo essas temáticas e eu ficava pensando, pô, será que esse troço funciona assim ou assado? Como funcionaria melhor ou pior? E daí isso me levou para o doutorado, né? Que é isso, é uma continuidade. Isso que é interessante, quando você começa a entrar, né, e pesquisar, você sempre quer mais, né? Eu acho que o professor, ele tem isso na própria natureza dele, né? O professor, por natureza, é uma pessoa que gosta de cutucar nas coisas, ou seja, de estar pesquisando, de estar mexendo, de estar buscando coisas novas, e é isso que mobiliza a gente, né? E hoje em dia eu estou no doutorado, estou quase terminando a minha tese, também foi bem voltada para a sala de aula, tá? Eu tenho isso em mim, assim, então eu fiz a minha pesquisa, teve uma parte bem teórica no doutorado, mas também o centro da minha pesquisa de doutorado também foi uma aplicação em sala de aula, como foi no mestrado. O livro lá que eu desenvolvi no mestrado, eu apliquei, enfim, com alunos, analisei como foi a aplicação, como foi a aprendizagem dos alunos, e no doutorado também. Eu desenvolvi uma metodologia para usar, né, os experimentos de pensamento, baseado em situações problema, né, ou seja, uma coisa que, tipo, incomode o aluno, né, que traga algo conflitante, que chame ele para discussão, e daí eu apliquei isso, filmei todas as aplicações, e coletei material escrito, fiz debates com os alunos, e estou no processo final de análise aí desses dados, né? Eu acho que também não vou falar muito, né? Como não está pronta a tese, não dá para falar muito, porque também tem coisas que estão em aberto ainda, mas estou nesse caminho aí de análise, finalizar a análise dos dados da tese, que também foi bem voltada para a sala de aula e também me levou a repensar muito as minhas práticas no sentido de como usar essas atividades. Eu já vinha usando de forma empírica como eu meio que achava que dava, né? Como o professor muitas vezes se depara com algumas questões em sala de aula, ele tem o conhecimento básico, mas nem sempre existem metodologias que você vai na internet, tem um método ali, tem um aplicativo, muita coisa tem, mas ainda faltam muitas coisas. Eu acho que é aí que entra os mestrados e doutorados profissionais, né? Acho que os programas de pós-graduação, principalmente os profissionais, no sentido de transpor isso, né? Ou seja, pegar essas questões que a gente já sabe, hoje em dia a gente desenvolveu já um monte de neurociência, existe até a área da neuroeducação, essa área que é nova também, existem preocupações grandes, só que ainda existe um espaço enorme, né, para a gente transformar isso em estratégias e metodologias para a sala de aula, né? Que essa que é a ideia, eu acho, em última instância, né, a gente conseguir impactar a sala de aula. Acho que era meio por aí, não sei se me passei no tempo ou não. Não, tá bem bom, Alisson. Acho que a Show. gente pode passar para a Sheila e depois a gente faz uma discussão geralzona do que a gente, uma segunda rodada. Pode ser? Ok. Ótimo, Vamos lá, então. Bom, eu sou a professora Sheila, eu sou licenciada em matemática pela UPF. Eu ingressei na segunda turma de mestrado em ensino de ciência e matemática do PPG-SM, então da UPF. Defendi a minha dissertação em 2018 e eu trabalhei com estatística no ensino fundamental. Me incomodava muito isso, né, enquanto professora da educação básica, porque muitas vezes eu chegava nas escolas e na época eu tinha recém entrado no estado, então eu estava em 2, 3 escolas diferentes. E aí eu tinha, na grade curricular, a gente via, por exemplo, não aparecia nem como estatística, aparecia análise de dados, né? E aí esses conteúdos eles não eram trabalhados, na verdade, na sala de aula. Era mais ou menos como o Alisson falou ali, ficava lá, né, ia ficando para o final do ano, ia ficando para depois, era um capítulo, uma folha, né, no final do capítulo, e o professor né, acabava passando por cima desses conteúdos. E hoje a gente vê, né, na situação que a gente está atualmente, como a estatística ela é importante e como entender os dados e as informações que chegam para a gente assim, né, a todo momento pela mídia, como é importante a estatística a gente saber interpretar os dados, né, saber, né, a importância disso, até para a gente conviver em sociedade, a importância para o aluno como um cidadão, né. E então me incomodava muito isso, e eu acabei partindo então para trabalhar com a estatística. Como na época
eu trabalhava com o ensino fundamental, então eu trabalhei com uma UEPS, uma unidade de ensino potencialmente significativa, tá? Uma sequência didática, na verdade, né, que ela é baseada, né, ela está, né, baseada na teoria da aprendizagem significativa. E ela tem outras teorias cognitivistas também, né, Vygotsky, né, também está junto nessa teoria, né, na UEPS, e ela tem 8 passos, que vão desde a avaliação diagnóstica, né, para a gente saber quais são os conhecimentos que os alunos já possuem sobre aquele conteúdo, até a avaliação somativa lá no final, para a gente ver se realmente, durante o desenvolvimento dessa UEPS, se houve realmente indícios de aprendizagem significativa, já que a gente não pode dizer, né, num curto período de tempo, que essa aprendizagem realmente foi significativa. Mas a gente pode dizer se existem, né, indícios de que essa aprendizagem foi realmente significativa. Então, eu trabalhei com a estatística no ensino fundamental, e uma das coisas assim que eu gostei muito, né, do mestrado profissional, e que eu acho que isso foi bastante impactante na minha profissão e para mim como professora, é que eu programei uma sequência didática e eu fui aplicar lá na sala de aula, né? E ela estava baseada numa teoria de aprendizagem, né? Então, levei vários aspectos, inclusive das tendências em educação matemática, eu utilizei jogos, eu utilizei a história da matemática nessa sequência didática, e muitas coisas, assim, dos alunos, né? Da mudança do pensamento deles em relação à própria matemática, né? Deles chegarem e me dizerem, assim, no final, né? Nossa, Pro, como mudou a minha ideia do que eu tinha como matemática, né? Ou alunos que não gostavam de participar, que não queriam antes, né? Que tinham aquele medo, assim, aquele receio em participar das aulas, que eles começaram a participar, que eles começaram a expor as suas ideias, porque eu acho que de professor, às vezes, a gente acaba levando o conteúdo e deixando o aluno como só ouvinte na sala de aula. E a UEPS e todo esse estudo que eu fiz durante o mestrado, ele me fez refletir e mudar também um pouco da minha prática, né, para que o aluno também ele possa ser um agente da sua aprendizagem, né, que ele também faça né, o esforço de ir atrás, de fazer pesquisa, né, inclusive quando eu trabalhei com estatística no ensino fundamental, uma das atividades da UEPS era os alunos fazerem pesquisa. Então, eles tiveram que elaborar questionário, eles tiveram que pensar em com que turmas eles, né, com que alunos, quem era o público-alvo deles dessa pesquisa. Eles trabalharam com a própria, eles fizeram análise dos dados ali, né, classificaram as suas pesquisas, que foi uma parte muito legal ver eles depois falando sobre essas pesquisas, explicando para os colegas, né, como que eles tinham feito, que ferramentas que eles tinham utilizado, que resultados que eles encontraram daquela pesquisa que eles tinham feito, né, que impacto teria, por exemplo, né, aquelas respostas frente à situação. Por exemplo, teve uma turma que pegou a questão da prática de atividade física, né, e aí eles pegaram e fizeram uma pesquisa com o 6º ano, e eles disseram que, né, a análise deles, os dados, é que os alunos, por exemplo, falavam que eles praticavam atividade física. Mas aí, quando perguntava para eles que atividade física que eles participavam, era simplesmente aquele um período de educação física da escola, né? Então, era uma coisa que eles diziam que praticavam atividade física, mas que, na verdade, a atividade física era restrita a um período, né, na escola. Então, esse contraponto eles fizeram, ficou muito legal também. Um outro grupo que fez uma atividade, assim, que a própria turma, né, ficou um pouco assim assustada com os resultados, a questão do uso das redes sociais, né, de quanto tempo eles usavam as redes sociais. Então, muita gente virava a noite jogando no computador, muita gente passava a noite no Facebook, no WhatsApp, né, com os amigos, né, e isso foi, assim, gerou bastante discussão e foi muito legal nas turmas. Gostei tanto de usar a UEPS, né, que acabei utilizando, essa pesquisa ela foi feita no 7º ano, e depois eu acabei utilizando em outras turmas, né, e outras séries, fazendo as devidas adaptações com os conteúdos, com as próprias, né, as próprias turmas. Utilizei no 9º ano depois, né, e foi bem interessante também,
É claro que aí os temas foram bem diferentes, a gente estava trabalhando com violência do modo geral, era inclusive o tema da campanha da fraternidade daquele ano, então a gente acabou utilizando o tema violência. Eles fizeram pesquisas também sobre isso, né? E foi bem importante a parte da estatística, eles verem que os conteúdos matemáticos estão relacionados ao dia a dia deles. E o mestrado profissional, ele te leva para a sala de aula, né? Ele te leva a produzir material, né, para outros professores utilizarem, né? É bem como os colegas falaram ali, o meu produto educacional, ele foi uma sequência didática, né, para abordar tópicos de estatística no Fundamental 2. Ela teve o formato de uma UEPS e ela foi disponibilizada em um site, né? Então, assim, todos os professores, eles podem acessar, ali tem toda a parte dos conteúdos, dos conceitos básicos, tem inclusive os textos que eu utilizei com eles, né, para esses debates em sala de aula. Tem algumas coisas, por exemplo, que eu mudaria, né, tem inclusive outros materiais que eu fui inserindo depois, né, que não, na primeira vez na UEPS eu não tinha acesso àquele material, depois a gente vai arrumando, vai organizando diferente, né? E eu usei a UEPS em outros momentos também. Eu já trabalhei com a UEPS, inclusive para trabalhar com educação financeira no ensino fundamental, com uma turma de 6º ano, né? Então, foi um conhecimento, foram coisas que eu aprendi durante o mestrado, que eu fui pesquisar, é claro, né? A gente tem toda uma análise ali, mas que depois eu fui utilizando em outras turmas, com outros conteúdos, né? E que são muito importantes para a nossa prática. A gente precisa também, na nossa sala de aula, né, às vezes, sair daquela caixinha nossa, que é a nossa zona de conforto, né, e deixar que os alunos trabalhem, que eles façam, que eles produzam material, né, e eles são muito capazes. Agora, inclusive, com essa história do nosso ensino remoto, que no estado a gente está tendo aulas à distância, então isso me ajudou bastante, né, sair um pouquinho da minha zona de conforto ali e deixar que os alunos produzam, né? Eu estou, inclusive, em alguns momentos trabalhando com aulas online com os alunos, então a gente também tem que deixar eles falar, eu peço para eles produzirem material e eles, assim, surpreendem de uma forma maravilhosa a gente, né? Inclusive, teve uma semana atrás, eu pedi que eles produzissem um vídeo, um pequeno vídeo, assim, e saíram vídeos maravilhosos, né? Eu acho que fosse no momento atrás, assim, eu não pediria isso, né? Eu acho que foi uma coisa também que o mestrado me proporcionou, inclusive algumas disciplinas voltadas para a tecnologia, né, que a gente teve no mestrado ali, que deram ferramentas para a gente de como trabalhar em sala de aula, de coisas que a gente pode utilizar com os alunos, né? Inclusive, eu estava ouvindo um podcast, uma live do professor Adriano, essa semana, sobre as ferramentas que a gente pode utilizar com os alunos aí, e tive algumas ideias também do que eu gostaria de trabalhar com os alunos nas próximas aulas, né? Então, o que é importante também para o professor é a gente sempre se manter atualizado, né? Eu acho que a gente ir atrás, a gente buscar novas informações, novos conhecimentos, né? Novas ferramentas que a gente pode utilizar na sala de aula. Eu acho que isso é importante, a gente sair da nossa zona de conforto. Muito bem, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A gente não tinha combinado isso, mas aí eu queria escutar vocês um pouco. Eu trabalho também, sou professor no programa de ensino de ciências e matemática, né? E também no programa de pós-graduação em educação. E quando eu falei lá no início, e o Alisson chamou a atenção disso também, de que o mestrado profissional, ele, para além da questão teórica, que é tão exigente quanto qualquer outra modalidade de mestrado, e que desenvolve algumas habilidades na gente, tem a obrigatoriedade, sim, de propor uma solução para alguma coisa, um produto educacional. A Cleci, lá na abertura, nessa tarde agora, ela falou sobre isso. Quem não viu o vídeo pode ir lá e dar uma olhadinha. Só que, às vezes, é difícil as pessoas compreenderem que a experiência científica de um mestrado e de um doutorado, ela tem, sim, desdobramentos, ela tem, sim, ela traz modificações na minha atuação profissional. Há algum tempo, já a ideia de fazer mestrado e doutorado, ou para ser professor universitário, ou para trabalhar no centro de pesquisa, ele tem sido rediscutido, tem sido repensado, porque não é só essa a função
na experiência científica, né? Então, eu queria ouvir de vocês agora, não sobre o trabalho que vocês, ou trabalhos que vocês tenham feito, né? Outras atividades, como essa experiência científica teve desdobramentos na atuação profissional de vocês. O que é essa experiência de fazer um mestrado, um doutorado? Perdão, pessoal, pela minha rinite. De fazer um mestrado, um doutorado, de coletar dados, de fazer planejamento, de analisar dados, né? Que tipo de benefício, que tipo de desenvolvimento proporciona para o profissional da educação, para o professor? Não sei quem pudesse falar um pouco sobre isso. Eu posso iniciar. Quando eu iniciei no mestrado, né, com o término dele, eu acho que a tua visão de professor ela se altera. Tu consegue perceber coisas que antes tu não percebia. E não é que na graduação não tenha isso. Talvez tu não tenha a maturidade e a experiência ainda para perceber isso. Então, talvez na graduação tu tenha toda a parte teórica, mas tu não tenha a experiência em sala de aula ainda. E no mestrado, no profissional, tu está dentro da sala de aula. Então, tu tem a tua experiência como professor anexo às partes teóricas e às discussões. Então, acho que o principal foi realmente me tornar um pesquisador. Eu vejo a sala de aula agora não só mais como um local onde eu tenho que repassar informação ou que eu tenho que mediar um conhecimento. Agora, para mim, a sala de aula ela tem uma outra função, não só essa. Então, é um lugar de pesquisa, de onde eu posso retirar, criar coisas novas, buscar uma base teórica para essas coisas novas, interpretar os resultados que eu estou vendo dessas modificações. Então, eu acho que mudou a minha percepção do que é ser professor. Mudou aquela questão de, eu sou só um mediador, não, é muito mais do que isso. É tu ser um pesquisador da tua própria prática. É tu ser um pesquisador, o teu campo de pesquisa está ali, do teu lado, tu está dentro dele, tu está imerso no campo de pesquisa. Então, eu acho que isso muda toda a visão e toda a minha atuação, pelo menos, mudou muito em sala de aula. De conseguir não só juntar um monte de dados, fazer um monte de coisa diferente e pronto. Não, agora eu faço essas atividades que fogem um pouco do que é comum, né? E agora eu consigo interpretar todos os dados que aquilo me trouxe. Eu consigo ver onde é que eu posso melhorar, se eu tivesse feito de uma outra forma, quais resultados provavelmente eu consigo elaborar hipóteses em cima daquilo. Então, é ver a sala de aula não só como um local desse processo de aprendizagem, mas também um processo de pesquisa, um local para isso. Eu acho bem importante também, no sentido de que a gente passa a repensar a nossa prática, bem que nem o Lucas falou, assim, porque a gente começa a fazer as atividades, né? A gente vê os resultados que a gente obteve e o que a gente pode fazer para melhorar aquilo, né? Eu acho isso super importante. Eu aprendi, assim, com o mestrado e com as atividades que eu fui desenvolvendo durante o mestrado, a deixar os alunos participarem muito mais das aulas. Eu acho que uma coisa, assim, que eu era muito fechada e que o mestrado profissional me ajudou muito nisso, né? Os professores mesmo, né, durante as aulas, mostrando para a gente que o aluno tem que participar, a própria teoria que eu acabei utilizando como base para o meu estudo, né, teoria da aprendizagem significativa, que o aluno tem que poder participar, né, que é importante a gente partir também do que o aluno já sabe, né, não que eu não fizesse isso antes, mas eu acho que eu fazia isso e às vezes eu não é que não levava em consideração, mas aquilo não tinha tanta importância na sala de aula. Eu acho que agora eu levo isso muito mais a sério. Eu preciso ver assim, o que o aluno já sabe daquele conteúdo, por exemplo, para eu partir, ensinar em cima daquilo, né? Eu acho isso assim, foi uma coisa que mudou bastante em mim. E a questão também de eu deixar os alunos participarem. Eu acho que isso foram duas coisas assim que eu tive que sair da minha zona de conforto e dizer, não, eles têm que participar, eles podem participar, eles produzem materiais muito bons. É só a gente dar oportunidade para eles. Só complementando, né, o que os colegas colocaram, né, eu acho que
Não tem como não mudar você, né? Você entra num mestrado, por exemplo, né? Você entra de um jeito e você sai de outro, né? Você muda, as coisas mudam, os seus alunos mudam, e você muda, e muda principalmente, eu acho que contribui principalmente, porque assim, as pessoas que estão ouvindo podem pensar, mas devo fazer um mestrado, devo ter que voltar a estudar, né? Daqui a pouco o professor que está um tempão. Cara, isso é maravilhoso, assim, sabe? Dói um pouquinho, dói, mas faz parte, tu entende? Tipo, as provocações que os próprios professores fazem, que a gente, e que são geradas dentro, né, de um curso de mestrado e doutorado, elas te modificam, ou seja, você vai perceber as coisas de outra forma, né? Complementando o que os colegas falaram, né? Você olha para o aluno de um jeito diferente, você olha para a sala de aula de um jeito diferente. O Lucas mencionou ali que lá você tem dados, você consegue pensar, sempre refletir, né, sobre a tua prática, né, no sentido investigativo da coisa, né? Ou seja, será que essa estratégia eu tô... como é que tá o meu aluno do outro lado? Ou seja, como é que tá do outro lado, né? Então, se tu for pensar numa sala de aula, é um ambiente muito rico, né? Ou seja, se tu colocar 20 alunos já, muitas vezes é mais do que isso, né? 20 alunos dentro de uma sala, discutindo matemática, cara, isso é... E cada um com uma cabeça, com uma vivência, com um conhecimento prévio, né? Então, isso é uma coisa extremamente rica para se pesquisar e para se refletir sobre, né? E, inclusive, sobre estratégias, ferramentas, e, enfim, questões didáticas, questões teóricas, né? Eu acho que a gente tem que... O programa de pós-graduação leva a gente a pensar, né? Refletir sobre a nossa prática, mas também com fundamento, com base teórica, né? Ele proporciona também essas ferramentas, né? Mas acho que vai além dessas ferramentas que o curso proporciona, né? Vai essa incomodação também de te mostrar que o teu ambiente de trabalho tem problemas ali fervilhando ao teu redor para você resolver. Exatamente, eu acho que a gente passa a se desenvolver profissionalmente e a gente continua se desenvolvendo depois que a gente sai do programa de mestrado, né? A gente continua a repensar a nossa prática, continua a querer modificar, continua enxergando as problemáticas e procurando soluções para elas, né? Daqui a pouco até desperta, de repente, uma criticidade ou autocriticidade que podia estar meio adormecida ali, né? De repente, né? Que todo mundo é crítico, mais ou menos, mas a gente né? O ser humano né? Ele sempre vai querer fazer melhor, fazer diferente, né? Mas acho que o programa de pós-graduação, ele potencializa isso, né? Porque ele traz, a gente tem uma questão até de método mesmo, né? De sistematizar, transformar aquela pergunta que era, será que isso funciona? Não, buscar fundamento, transformar aquilo num problema científico mesmo, né? Numa pergunta, num problema de pesquisa, isso dá formalidade, dá robustez, né? Aquele teu problema e com certeza isso vai te levar a construir conhecimentos que vão alterar significativamente a tua prática, né? E eu acho que não só construir conhecimento para a gente, né? Mas a gente saber também que esse conhecimento, ele pode ser disseminado para que outros professores podem, né? Porque o material que a gente produziu no mestrado, porque o nosso mestrado ele é profissional, então a gente obrigatoriamente produziu um produto educacional, né? Ele está disponível para outros professores, né? Sim, e a gente isso não, fechou, né? Isso a gente não produziu esse único produto, né? Mas se a gente for produzindo outros produtos durante a nossa vida profissional, que a gente também, né, a gente possa disponibilizar para outros professores, né? Porque o que a gente puder contribuir na educação, a moral hoje em dia é o compartilhamento, né? A gente está aqui, né, numa situação de quarentena, de isolamento social, e a gente está aqui trocando ideia e conversando longe, distantes, mas juntos, né? Aquela frase clichê, né? Mas, enfim, eu acho que a gente pegar esse hábito de o que a gente faz em sala de aula funciona, buscar transformar aquilo em algo mais científico, buscar uma base, um fundamento e compartilhar isso é uma coisa que a gente precisa levar para nossa vida, né? Quando você sai de um programa de pós-graduação, você sai com essa percepção, assim, que eu acho que é muito importante na área de educação, né? Fala, antes de eu entrar no programa, eu não tinha essa noção de produtos didáticos. Eu não tinha nem a ideia de que eles existiam. Então agora parece que te dá um estalo e tu vai buscar e tu vai ver o que os colegas já fizeram e às vezes em cima de um produto tu melhora ele, ou adapta ele à realidade da escola onde tu tá, ou do ambiente onde tu tá. Então antes do programa
assim, mal cogitava essa questão dos produtos didáticos. E agora parece que é o tempo inteiro buscando e tentando inovar, e acho que essa inquietude. Acho que a gente é tão instigado durante o programa que a gente não consegue mais parar ou se acomodar. Acho que a gente é tão instigado, nós somos tão instigados que nós estamos sempre a mil agora, procurando alguma coisa diferente, auxiliando, melhorando. Então, acho que é outra característica que traz isso, ele nos desacomoda e parece que não é momentâneo, é uma desacomodação que ela permanece. Enquanto vocês falavam, o CENID inteiro vai tratar disso, vai ter um evento paralelo, está tendo um evento paralelo chamado Desafio EdTech, onde o pessoal está falando sobre a importância de uma educação empreendedora. Não uma educação empreendedora para criar empresário, mas a educação empreendedora para formar pessoas que sejam capazes ou se solidarizem ou que se coloquem numa posição de resolver problemas. E aí que vem um outro elemento que quando vocês falavam a gente vê claramente, né? Existem alguns papéis sociais da escola que acabam consolidando o professor como um respondedor, isso aí, e os alunos como respondedores também, ou seja, a gente acaba não exercitando mais a questão do duvidar do se questionar sobre o porquê que tem que ser assim. Aquela história lá do Carl Sagan, né? Eu quero conhecer, eu não quero acreditar. Eu quero ver por dentro as coisas, eu quero me envolver de fato. E a vida científica aí do mestrando, do doutorando, do mestre, do doutor, ele passa por reaprender a fazer perguntas, revalorizar as coisas, a duvidar das coisas, a sempre perguntar por quê, será, né? E só tem uma forma de resolver problema, que é mesmo o caminho da ciência, que é fazer as perguntas, que é observar, se aproximar dos problemas, né? Então, enquanto vocês colocavam aqui, a gente vê o quanto é fundamental uma vivência de pesquisa para qualquer profissional, mas principalmente para os professores. Por quê? Porque a gente tem um poder de capilarização do que a gente faz enorme. Quantos alunos passam pelas nossas mãos, né? Quantas pessoas a gente compartilha a nossa vida? Se a gente conseguir fazer com que eles tenham um olhar científico sobre a vida deles também, e o olhar científico tem a ver com fazer perguntas, mas antes disso tem a ver com olhar para o outro, identificar problemas, e a partir disso, fazer as perguntas certas para criar soluções certas, ou pelo menos criar soluções, a gente pode ter um caminho que vai, em algum momento, ou de alguma forma, qualificar muito a ação desses jovens, dessas crianças, quando eles estiverem no mundo, né? No mundo do trabalho, não importa. Então, acho que isso é uma questão bem legal, que ficou muito claro na fala de vocês, né? Só faz ciência quem já fez ciência. Só cria um contexto científico, quem já participou de um contexto científico, né? Então, acho que esse também parece ser um desdobramento bem importante da realização de um processo científico de mestrado e doutorado, como desdobramento no dia a dia, na sala de aula, né? Todo mundo ganha, no fim das contas. Não sei como é que vocês veem isso, se tem sentido ou não, mas eu consigo ver de fora, assim, essa relação. Sim, com certeza, né? Eu acho que, inclusive, né, eu sou da área de ciências, né, da área de física, você nunca ensina a física exatamente como ela é feita no meio científico, né? Mas para você ensinar a física, você tem que ter munido de várias questões, né? Você tem que ter vivenciado um processo Se você vivenciou um processo de investigação científica, fica muito mais fácil de você ensinar a ciência, né? Então, você promover daqui a pouco esse espírito de investigação, de questionamento, enfim, de buscar sempre e tal, no teu aluno, a tua vivência, se você começar a olhar o mundo e as tuas práticas diárias dessa forma, fica muito mais natural e muito mais fácil de você trazer isso para o teu aluno, né? Ou seja, a gente... no final da história, o que você quer não é ensinar um conteúdo de forma estanque, que ele decore e o resto da vida vai ser sempre daquele jeito, né? Ou seja, ele tem que entender o processo, ele tem que buscar, ele tem que conseguir criar perguntas, né? Uma resposta pode ser uma coisa muito trivial de se dar, ou não. Mas você elaborar uma boa pergunta que te leve a uma boa resposta, isso é um processo interessante. Eu acho que esse é o processo que muitas vezes
falta, às vezes, na sala de aula, que daqui a pouco a gente reclama, muitas vezes, porque o nosso aluno não está motivado, porque eu não estou motivado, porque ninguém está motivado. Claro, tem várias questões, educação é um problema complexo, né? Tem um monte de questões, né? Políticas, sociais, econômicas, tá. Não vou entrar no mérito de todas, mas entrando só nessas questões que a gente está discutindo aqui, de formação, enfim, mais acadêmicas mesmo, né? Ou seja, se você traz o conteúdo pronto lá, pega a folhinha, tá aqui, vamos ler isso aqui, decorar para a prova da semana que vem. Como é que ser humano se motiva por isso, entende? Ou seja, começa já por aí, pela questão da motivação, pela questão da afetividade, enfim, né? Fala. E até mesmo que habilidades que você está desenvolvendo no teu aluno, se você traz uma folhinha pronta ali, né, com o conteúdo para ele decorar para a próxima semana para avaliação, né? Que habilidade que você como professor está desenvolvendo em sala de aula no teu aluno, né? Como que ele vai utilizar esses conceitos, esse conteúdo num outro contexto, fora da sala de aula? Né? Que aplicação que aquilo tem para ele, né? Qual o sentido que aquele conteúdo faz para ele? Né? Até porque a gente acaba não aprendendo, né? E a gente acaba não se sentindo motivado com aquilo que a gente não vê sentido, né? Com aquilo que não tem ligação com nada que a gente já sabe, né? Então, uma coisa que a gente também precisa na sala de aula é levar em consideração aquilo que o aluno já sabe. Porque se a gente leva para a sala de aula alguma coisa, uma folhinha pronta de conteúdo ali, e a gente não faz ideia se o aluno vai relacionar aquilo com o que ele já sabe ou não, né? Aquilo vai ficar solto. Vocês notaram que a gente já levantou alguns temas de possíveis futuros mestrandos aí, né? Ou seja, a gente não tem resposta para a maioria desses problemas, tá? A gente acabou fazendo várias perguntas. E o legal da ciência é exatamente... Já passo, Lucas, desculpa, a gente está sempre aprofundando e no aprofundar, buscando respostas, achando outras perguntas a serem pesquisadas, né? Eu acho que isso é bem legal também. Lucas, vai lá. E eu creio que quando nós começamos a fazer essas perguntas para nós, a gente começa a fazer com que o estudante, com que o aluno comece também a fazer essas perguntas. Então, quando o professor começa a fazer esses questionamentos, a ele mesmo olhar a sua prática e a criar essas perguntas, o estudante percebe isso. E ele também começa a mudar a sua atuação. Então, se nós dermos o primeiro passo, e nós demos com o mestrado, o estudante percebe isso e ele começa a dar os seus primeiros passos nessa questão também. E outra questão que engloba também é, além do que a Sheila falou de aplicar os conhecimentos que ele já tem, é mostrar por que aquilo serve. Aquilo tem uma aplicação, eu estou estudando aquilo por algum motivo. Então, agora, trabalhando no ensino superior, às vezes eu estou lá numa turma de agronomia, dando aula de química, e eles me perguntam, tá, mas para quê? Então, é isso que durante a tua aula tu tem que mostrar o para quê. Né? Então, quem sabe o porquê, de onde veio, né, dos conhecimentos deles, e depois a aplicação daquilo, não só na profissão, no caso do ensino superior, mas na sociedade, no caso do ensino regular, do ensino médio. Então, perceber que tem que ter um porquê. Se eu não sei um porquê do que ensinar, quem sabe não seja o ideal até que eu ensine aquilo, se não tem um porquê. É outro ponto que surge. Eu só queria comentar uma coisa que vocês estavam falando, né, do aluno também, de ele dar significado e dar sentido, né? Acho que tem vários elementos que a gente levantou aqui, né, na nossa conversa, né? Tem um outro também que eu acho interessante, assim, ou seja, a profissão de professor, acho que como qualquer outra, pelo menos como qualquer outra, eu acho que deveria ser, né? A gente tem uma certa paixão por o que a gente faz, né? E a gente tem que ter essa paixão, né? E eu falo isso porque eu já vi relato de alunos falando, né? De colegas, assim, professores. Mas aquele professor é muito legal de ver aula, a gente presta atenção porque ele se empolga, ele faz tudo que é manobra e malabarismo para tentar explicar uma coisa e ele está super empolgado com aquilo, ou seja, a gente tem que se apaixonar pela nossa área. Se a gente em algum momento perdeu a paixão, a gente tem que dar um jeito de resgatar essa paixão, porque a gente contagia o nosso aluno também com isso. Se a gente tem o espírito de questionar, você olha, professor, tem isso aqui escrito no livro, será que é? Daí tu começa a questionar, e você se empolga com aquilo, você também contagia um pouco o ambiente e tal, né? Então, se você está desmotivado e só repassando como se fosse o conteúdo, entre aspas, só jogando, né? O aluno sente isso, né? A gente sente isso, né?
Então, daqui a pouco também você voltar a fazer uma pós-graduação, também é um pouco para mexer na gaveta ali, se apaixonar de novo também, né, por uma paixão que estava um pouquinho adormecida ali, né, mas a gente tem que ter esse prazer também ao ensinar, para o aluno também ter o prazer em aprender, né, acho que também tem essa questão, né. E eu acho que aí tem uma questão bem clara de mestrado e doutorado, né, a não ser que você seja masoquista, você vai escolher uma área que você gosta, certo? Vai escolher uma área que você gosta. Então, na tua graduação, tu não tem essa chance, tem que engolir tudo, né? Não tem jeito. Agora, no mestrado, tu já pode começar a fazer algumas escolhas. Eu acho que isso é muito legal, né? Naquilo que faz sentido para mim, aquilo que me apaixona de verdade. Eu não posso me apaixonar por uma coisa que eu não tenho identificação. Eu acho que isso é muito legal. Eu acabei de receber uma mensagem, sabe de quem? De quem? Adivinha? Da Cleci. Dei um sorriso aí para me mandar para a Cleci, dei um tchauzinho aí. Eu vou mandar para ela já que a gente está gravando. Aí, muito bem. Gente, olha só, eu participo de bastante mesmo, vi muitas dessas gravações. Eu quero parabenizar. Foi muito legal o relato de vocês, o desprendimento de vocês. Eu agradeço, em nome da coordenação do evento, a participação que vocês tiveram e a forma, assim, exemplar que vocês realizaram essa participação nessa mesa. Estamos chegando aqui no final da nossa hora de mesa redonda. Eu quero, então, nesse momento, agradecer o Lucas, agradecer a Sheila e agradecer o Alisson pela sua disponibilidade e a participação na mesa. Muito obrigado, pessoal. Eu acho que a gente que agradece, né, o convite, né, muito obrigada, para a gente poder colaborar, falar um pouquinho sobre o que foi para nós o mestrado profissional, né, e o que isso impactou na nossa vida profissional durante e pós conclusão, né, do mestrado, do doutorado. O Lucas está aí já iniciando o doutorado, né. Muito obrigada pelo convite. Agradeço também o convite aí, foi um prazer estar aí trocando essa ideia, sempre é bom, né, a gente tá, enfim, conversando, debatendo, levantando essas questões aí, a gente sempre cresce e aprende muito com essas coisas, então, muito obrigado aí pela oportunidade, um abraço para todos. Eu também agradeço a oportunidade, acho que essa troca de experiência, ela engrandece nós sempre, e a gente está sempre evoluindo e aprendendo com essas trocas. Eu agradeço muito a oportunidade de ter participado. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Até logo e participe do CENID, hein? Pode deixar. Pode deixar.